Amém, gente? Vamos lá que eu estou animado nessa manhã com isso aí. Estou falando desse assunto, resista em fé. Não falte domingo. Domingo que vem, fica firme aí. Eu comecei isso aí um pouquinho antes do carnaval, mas tinha gente de férias, estudo. Vamos lá, dar uma renovada no nosso pensamento em coisas simples, mas são tão poderosas. Compartilhei com o pessoal aqui no primeiro encontro e eu quero compartilhar contigo. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, no verso número 6. E só para você entender, a carta de 1 Pedro é uma carta interessante, porque é uma carta que o Pedro escreve para uma igreja perseguida, para uma igreja que estava debaixo de uma prova tremenda, das mais variadas. Por quê? Porque a pessoa tem a verdade, ela se posiciona com a verdade e vem aí. E naquela época a gente sabe, houve até o ano 300 de Cristo uma grande perseguição aos cristãos, de maneira até mesmo assim de morte física, né? A ponto do cara, se é cristão, ele perde o seu direito de cidadania, muitas vezes perdia suas propriedades. Então o cara que era cristão naquela época era cabra macho. Então a Pedro sente essa necessidade. Se você for ler a carta de 1 Pedro, você vai ver falando de provas, de sofrimentos. Olha, se você não estranhe o fogo ardente no meio de vós, destinados a provar. Porque olha, se você estiver firme com Deus, o Espírito Santo está sobre a tua vida, né? E depois no finalzinho, então, ele chega a comentar sobre isso aqui, que daqui eu quero pegar esse gancho para te dizer que isso aqui é tão simples e tão poderoso, e não mudará jamais. Se nós aprendermos a caminhar e renovar o nosso pensamento de maneira constante com isso aqui, eu vou te falar, o propósito e o plano de Deus vai se cumprir na tua vida. Amém. E não tem capeta não, já foi derrotado. Ah, pastor, mas ele é insistente, ele perturba, ele está aqui, porque foi dado um arrendamento a Adão, que é o representante da humanidade. Ele entregou isso para Satanás, e ele está aí fazendo essa perturbação. Mas nós somos libertos, somos de Deus. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Você é embaixador de Deus, você veio de outro lugar. Jesus falou, olha, vocês não são daqui não, vocês são lá de cima. Ninguém dá amém não? Amém. Não, pastor, eu nasci ali em Vista Alegre. Não, você nasceu em Vista Alegre não. Rapaz, você é cidadão do reino. Fala para o teu irmão, cidadão do reino, nova criatura. Meu passaporte é do céu, carimbado pelo sangue de Jesus. Sou propriedade exclusiva de Deus. Verso 6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno, o quê? Vos exalte. Há um posicionamento aqui, depois nós vamos conversar. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. E os ansiosos digam aleluia. Isso aí, não tem problema nenhum. Está aprendendo. Isso aí bate na porta de todo mundo, gente. Bate na minha porta, na tua. Nós temos que trabalhar de maneira própria com isso aí. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não é isso? Então, Elinho, preste atenção, ser sóbrio, rapaz, vigilante. O diabo, teu adversário, ele anda em derredor como um leão. Ele está rugindo, ele está procurando alguém para devorar, e não está dizendo que ele vai devorar. Ele está procurando alguém para devorar. Não sou eu nem você, diga aleluia. Beleza, então aí Pedro, ele dá a palavra, gente, que tem tudo a ver com todo o Novo Testamento de base, da qual Jesus nos ensina e Deus nos ensina, que os representantes do reino de Deus têm que ter de maneira contínua uma resistência de fé. Eu não posso resistir por você, nem você por mim. É algo nosso, que nós temos que trabalhar de maneira contínua na nossa vida. Resiste firmes aonde? Na fé. Deixa eu ler numa outra versão para você entender isso aí. Na Amplificada diz assim, Elinho, ser sóbrio de mente, cara, vigilante, cauteloso em todo o tempo, porque o diabo, teu adversário, anda ao redor, ele está rugindo, procurando para devorar. No verso 9, resiste firme na fé, resista contra os seus ataques, resista enraizado, estabelecido, imóvel, determinado na crença. Diga aleluia. Lembra, eu passei aqui naquele domingo que nós começamos, eu quero passar de novo, que pode ser que você não tenha assistido. Não é um confronto, né? Mas é algo bem interessante que ilustra a força da nossa crença. A barreira, se é que eu posso dizer assim,
para que Deus cumpra o propósito dele na nossa vida, uma vez que nós estamos no campo do inimigo. Alguém entende? Quero que você está no campo do inimigo. Pastor, mas é tão lindo esse céu, essa chuvinha. Nós estamos no campo do inimigo. Então vamos aprender a andar no campo do inimigo, empurrando o reino de Deus, aleluia, estendendo o reino de Deus, né? Quando Deus cumpre o propósito dele na sua vida, você está estendendo o reino. Outras pessoas são abençoadas. Isso é um testemunho vivo para as pessoas de que há um Deus vivo. Diga amém. Só eu estou animado nessa manhã? Amém. Alguém aí de casa animado comigo? Então passa esse vídeo aí, Rosane, para a gente dar uma olhadinha. É bem interessante, né? Vamos ver de novo. A menininha de frente para o leão. E ele só assim, eu vou te comer. Fica na frente. Ela não sai não. Mamãe, ele quer me comer. Só olhando, só bufando. É hoje, você está lascado. Olha aí. Que bonitinho, que dente tão lindo. E ela fica ali, ó. Gente, eu falei isso para vocês, eu quero repetir. Seria covardia se nós não tivéssemos em Cristo para ficar vivo. Porque a luta é espiritual. Está dando para pegar? Nós vamos combater na nossa humanidade, porque a gente é esperto, inteligente, contra as trevas. Se Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra... Aí a gente vai começar a perceber que ele pede de mim e de você, Deus pede, armas espirituais. Não tem nada de natural. Daí então você vê a tranquilidade daquela criança, porque tem um escudão ali na frente. Tem uma barreira ali na frente. O leão doidinho para comer a menina, estraçalhar. Mas ela não foi nem comprometida com nada. Por quê? Porque tem uma barreira. Eu quero te falar nessa manhã, a nossa barreira é a nossa crença. Escreve isso no teu caderno, a minha barreira, a não ser devorado, é a minha crença. Gente, isso é tão poderoso e tão simples. E quem vai entrar na escola bíblica vai aprender bastante sobre isso, esse assunto de fé, de um posicionamento de crença, como é que isso funciona, como é que isso é. Porque uma boa parte da igreja, ou talvez a maioria diz, pastor, eu tenho fé, é mesmo? Aí você vai ver a jornada, a caminhada da vida da pessoa, uma vida derrotada. Ela diz que tem fé, mas não entende nada sobre fé, então não dá certo. Olha que coisa interessante. Em Daniel capítulo 6, anote para você ler em casa, nós sabemos lá, ele passa por uma situação, gente, que, olha, vou te falar, foi decretado que ele tem que ir para a cova dos leões, nós sabemos. E os leãozinhos tudo esperando, com fome, aquele menino bonito, chegar, tal. Beleza, ele foi para a cova, gente, o que está escrito na palavra é a verdade. E diz lá que os leões não fizeram nada. E no verso 23 do capítulo 6 ou 24, está escrito lá no finalzinho, que nenhum dano, preste atenção, nenhum dano se achou em Daniel, porque crera no seu Deus. Então está falando de uma crença, está falando de nós estabelecermos uma crença firme, inabalável, constante, contínua, que nós alimentemos essa crença, que é esse escudo, que faz com que Deus, então, ele possa cumprir na terra do inimigo, nesse arrendamento que a humanidade passou a Satanás, o propósito de Deus na tua vida e na minha, que alguém diga glória. Então, não tem como, se Deus programou para você ser abençoado, meu querido, você será. Porque está lá, Cristo se tornou maldito no nosso lugar para que a bênção se instalasse. Mas entende, a manifestação da bênção na minha vida, e ano após ano, e mês após mês, ela vai sendo, vamos dizer assim, expandida, e nós vamos vendo esses resultados, porque eu tenho mantido uma crença viva. Mas eu sou crente há 30 anos, senão é a menina que falou, a gente viu ali a menina.
Não importa se a crente é 30, se eu estou na igreja A, B, ou C, ou D. Eu quero saber se você tem alimentado uma crença viva. É isso que me interessa. É isso que interessa nesse confronto. Está escrito: resista firme em fé, em crença. Está dando para pegar? Vai renovando o teu pensamento. Gente, isso aqui é demais, sabia? Porque Deus criou a mim e a você com possibilidade de acreditar. O nosso coração Ele criou dessa maneira. Infeliz, só dizendo dessa maneira. É aquele que ouve verdade e recusa, rejeita, critica. E dentro dessa mensagem da fé, o que tem de crítica ridícula. Então vai fazer a peneira da vida daqueles que criticam. Tem uma vida miserável. Alguém está pegando? Gente, a palavra diz que o incrédulo é aquele que ouve e rejeita a palavra. Sabia que incrédulo não são as pessoas que estão lá fora que não sabem nada a respeito de Jesus? Quem está lá fora, que não sabe nada a respeito de Jesus, nem da sua palavra, de que Ele enviou seu Filho, para tudo isso que a gente sabe, esse é o chamado ignorante. O incrédulo é aquele que ouve a verdade, mas rejeita. Ele rejeita porque ele tem uma opção de conceito religioso. Ele rejeita porque não gosta muito do pastor, o jeitão dele. Acho que esse cara é pilantra. Ele rejeita porque esse negócio de crente, não. Esse é o incrédulo. E sabe, em Hebreus 3, verso 12, diz lá que jamais acontecer no meu coração, no seu perverso coração de incredulidade, que me afaste do Deus vivo. É terrível. Então, um perigo muito grande é nós termos uma linha de sermos pessoas que verdadeiramente alimentamos uma crença, mas tem uma linha bem tênue aqui que eu posso pular para ela, de me tornar um incrédulo dentro da casa de Deus, sendo nova criatura. Aí, queridos, é aí que o leão está preparadinho. Enquanto nós mantermos a nossa crença viva, e é óbvio que isso tem um trabalho para ser feito, há um dever de casa para ser feito, queridos, ele vai ficar ali, batendo naquele escudão, ele vai ficar desesperado, vai tomar água 10 vezes, vai gastar a sua força, vai tombar, e a gente vai ficar ali. Tudo para glorificar o nome de Deus, gente. Mas eu estou dizendo então que nós somos poderosos, nós somos super-homens. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que a nossa confiança está nele, nós estamos nele. Que eu saiba, eu e você somos corpo de Cristo, comprado pelo seu sangue, e ele habita em mim. Eu estou falando de crença. Hoje à noite não falte, que nós vamos falar sobre crença. Vem para cá. Crença. Não, isso é só para pastor. Que para pastor, rapaz? Isso é para todo mundo. Mas eu aprendi isso, quem tem que saber a Bíblia é pastor. Rapaz, quebra isso aí, porque você é do inferno, está dentro de você, está te matando. Nós temos que conhecer a Deus, a sua palavra, para que nós mantenhamos uma crença viva. Gente, tome cuidado, eu estou dizendo, eu falo isso para mim também, porque eu vou terminar os meus dias sempre assim, estou animado. Ou você pensa que eu estou fazendo um teatro aqui nessa manhã? Tome cuidado, porque a gente pode se tornar religioso. E o que tem de gente que tem uma Bíblia, vai para a igreja, ouve o pastor falar lá, já está pensando em outra coisa, tem que terminar, acaba logo, senão não vai para casa. Bate o ponto. Jesus, que bate o ponto, meu filho. E durante a semana, não está nem aí para a crença, vive como todo mundo, reclama da vida, não vamos a lugar nenhum. Está dando para pegar? Não é que a gente tenha problema, não é o nosso problema não, que o nosso problema já foi resolvido. Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Entende? Morreu. Mas eu tenho um dever, eu tenho algo a ser feito para alimentar essa obra que Deus fez, essa crença maravilhosa. Glória a Deus. Vá comigo a Tiago, capítulo 4, verso 7, vamos ler alguns versos, fazer esses comentários. E nós conhecemos a primeira parte, diz lá, sujeitai-vos a Deus, né? Se submeta a Deus, e depois está escrito, resiste, grifa, ao diabo. Resiste. Na amplificada diz, resiste posicionado firme contra ele. E está escrito que ele fugirá.
fugirá. Está escrito que ele, o que Deus diz é a verdade. Quando Deus diz algo, o homem põe assim, talvez, quem sabe, portanto, não é bem assim. Ai, Jesus, sai disso aí. Sai disso aí. Quando você ouve verdades e alguém, um ser humano, tenta, não, eu penso, eu acho, e não é bem assim. Ai, ela vai ser comido e não sabe. Está escrito, fugirá, resiste firme em crença, fé. E o diabo o quê? Ele não pode te aniquilar, acabar, porque o propósito de Deus vai se cumprir na tua vida. Ou você acha que eu e você chegamos a esse mundo para... quem sabe, né? Poxa, mais uma semana. Mais uma semana de meses, de anos, até cumprir o propósito de Deus. Diga aleluia, gente. E coisas que Deus tem. Nós somos aqui os embaixadores para expandir esse reino. Diga aleluia. Deu para pegar isso, gente? Então, eu estou mostrando um posicionamento do Novo Testamento para com nós, novas criaturas, o nosso posicionamento para com esse combate, dessa luta espiritual. Muitas vezes, em tempos passados, né, tudo é um conhecimento. Você sabe que o crescimento do conhecimento de Deus tem aumentado, né? Do entendimento, da revelação, a importância de nós crescermos nisso. Mas, na época que eu me converti, quando se falava de guerra espiritual, era um negócio assim de combate, saber assim, quem é o chefe, o nome dele, Apolion. E o subcomandante, quem é? Não, vamos conhecer, vamos entrevistar aqui, falar com a turma para eles dizer quem são os outros, ou aquilo outro e tal. Então havia muito essa noção assim de um combate direto com o demônio. Entende, gente? Olha só, Deus não chamou a gente para combater com o demônio. Ele chamou a gente, a nova criatura, para dar uma ordem. Sai. Entende, gente? Eu não estou aqui uma crítica à igreja, não estou falando sobre isso. Eu estou te explicando que naquela época era esse negócio. O pessoal estudava isso, o nome deles todos. Tem que decorar. E tal. Quando na verdade, escuta o que eu vou te falar, é a coisa mais simples que existe, mas é isso. Guerra espiritual, escreve no teu caderninho. É um combate de pensamento. Porque assim começou o primeiro combate da guerra espiritual entre o mal e a criação de Deus. Gênesis capítulo 3, chegou Satanás, ele não veio vestido de armadura, com uma lança, cravejou a Eva, enforcou Adão. Não. Ele chega para Eva, vamos tomar um açaí? Poxa, Eva, quanto tempo não te vê, gente boa, nós somos vizinhos, né, Eva? A gente está sempre aí. Caramba, rapaz, que legal, como é que tá, Adão? Tá tudo bem? As crianças e tal, beleza? O cachorro, como é que tá? Eu trabalho e tal, conversa, Eva, presta atenção, conversinha. A conversinha que é produto de pensamento. E lançou para cima de Eva algo que Eva o quê? Engoliu e executou. Olha o perigo. Ela executou em Adão aquele pensamento sugerido pelo inferno. Isso é guerra espiritual. Está dando para pegar? E aí a morte passou para a humanidade. E nos tornamos escravos de Satanás. Liquidado, hein? E agora? Bom, agora Jesus veio já há muito tempo, aleluia. Nos libertou. Engraçado, né? A mesma forma que fez com que o homem se escravizasse, é a mesma forma que Deus usou, fazendo uma obra em Cristo, com isso, que é a sua palavra, é o que Ele fez, é a obra dEle, pedindo que eu e você concordássemos, crescêssemos e executássemos, nos tornamos novas criaturas. Então, guerra espiritual é um confronto de pensamentos. Está dando para pegar, gente? Então, quando eu estou falando sobre resistência em crença, é porque essa crença é o pensamento de Deus que me mantém seguro, firme, contra as ciladas que nós vamos ler, contra o confronto de pensamentos do inferno, para que eu execute o que ele quer. Vá comigo então agora a Efésios capítulo 6, verso 10.
Nós estamos juntando todas as passagens que falam desse confronto e como tudo isso está inserido na nossa crença. Oh, aleluia, hein? Então, Efésios 6, verso 10, e nós conhecemos, se você não conhece nessa manhã você vai aprender, está escrito, quanto ao mais, Paulo então agora começa a descrever o negócio de confronto, o que nós precisamos, e daqui nós vamos tirar coisas preciosas, mas ele diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e, engraçado que parece que é a mesma coisa, parece que Paulo está dizendo em outras palavras, não é a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Vamos à primeira parte, acompanha comigo aí. Está escrito assim, seja, quanto ao mais, seja fortalecido no Senhor. Há uma referência no rodapé da minha Bíblia, levando aqui para 1 Coríntios 16. Segura o teu dedo em Efésios, volte atrás um pouquinho. 1 Coríntios 16, verso 13. E o apóstolo Paulo então ele diz assim, sede vigilante. Opa, eu já ouvi isso aí, pastor. Ah, interessante. 1 Coríntios 16, verso 13. Sede vigilantes. Olha como é que está escrito. Permanecei firmes na fé. Olha como termina. Fortalece. Segura o teu dedo aí e olha para mim aqui. O que me fortalece? A minha fé. Entenda uma coisa, gente. Fé vem pelo ouvir Então a minha crença é a palavra, ela me fortalece. Então essa primeira parte aí, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor, é eu e você sermos fortalecidos na palavra. Não tem outra coisa, na palavra. Eu vi um testemunho de uma pessoa que estava dizendo, ligou aqui para a gente, dizendo, poxa, mas eu vou para tal lugar, o pessoal cantar é maravilhoso, louvar a Deus é maravilhoso, na hora da palavra não tem, é desse tamanhozinho, só querem cantar. Querido, se a gente for viver de cantar, não está escrito, atenção, resista cantando, vamos cantar cada vez mais, porque está escrito, né, quem canta os males espanta, não é verdade? Pastor, está na Bíblia, né? Caramba, seus males espantam quando você canta e tal, quer dizer, se eu não corrijo a minha crença, eu estou liquidado. Mas o cara não quer investir na palavra, porque ele acha que, eu não entendo, eu tenho que ler a Bíblia, fazer esse negócio de escola bíblica, parece um fardo esse negócio, quem tem que conhecer a Bíblia, como eu já falei, é pastor e tal, está fora, o inimigo está quebrando o cara. Quanto mais sede fortalecidos na verdade, porque é a verdade que gera fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir Quanto mais envolvimento eu e você temos com a palavra, quanto mais lemos, quanto mais deixamos o Espírito Santo falar, quanto mais ensino dos princípios do reino, você está se enchendo. Você está fortalecendo crença. Está dando para pegar? Paulo já logo começa, com a palavra. E aí a segunda parte do verso, volte lá para Efésios, diz lá, seja fortalecido no Senhor, e agora a segunda parte, e na força do seu poder, também tem uma referência, na margem da minha Bíblia, de Efésios 1,19, volte um pouquinho atrás, Efésios 1,19, anotando para você ler em casa. E aqui quando está falando dessa passagem, está falando do trabalho de Deus, de Jesus, de trazer iluminação, ou compreensão da plenitude do conhecimento de Deus e tal. E daqui a pouco fala sobre Jesus, do qual o poder de Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Gente, quem é que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Fala para mim. Fala. O Espírito Santo. Ele é o poder de Deus. E aonde ele está instalado? Dentro de mim e de você. Gente, a química, aleluia, será que eu posso dizer assim? Porque a química é palavra de Deus viva, o Espírito Santo trazendo revelação e entendimento. Então o que Paulo está querendo dizer
é que eu e você precisamos da palavra com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, não é a palavra, mas é a química, escreve isso aí, da palavra com o Espírito Santo. Ele vivifica, ele amplifica, ele te fala, ele te mostra, ele te ilumina, ele te revela. E quando você começa a se encher de palavra revelada de Deus no teu coração, meu querido, a tua crença se fortalece. E você sabe, como o apóstolo Paulo pode dizer, ele disse isso, diz assim: eu sei em quem eu tenho crido. É isso. Está pegando isso nessa manhã? E aí, voltando para Efésios 6, então, verso 10, então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, sede fortalecidos na palavra de Deus, que é vivificada pela força do seu poder, que é o Espírito Santo. E aí Paulo ele fala de revestir da armadura, que depois eu vou falar, que tem tudo a ver com a palavra, mas pula comigo, então vou ler assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, verso 11, para, na metade do verso, ficar firme. Olha de novo, já lemos umas 3, 4 vezes. Pastor, tudo que eu preciso é ficar firme. Rapaz, está aqui o segredo, estou falando para você. Pastor, mas explicar, só de eu ir aos cultos, olha que eu estou indo um bocado de culto, isso ajuda? Ajuda, mas não é tudo. Alguém está pegando? Espera aí, qual é o grau de tempo e investimento que eu tenho com Deus na minha vida? Boa pergunta. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu dou plantão, eu aquilo outro e tal. Querido, justificativa todos nós temos. Mas se eu não faço a minha balança desse lado crescer, e eu me alimentar e manter a minha crença, eu estou lascado. Então não adianta eu justificar, é a minha necessidade. Alguém entende que nós estamos conversando de necessidade? Para ver o plano de Deus se cumprir na nossa vida, na nossa família, e nós sermos abençoados por Deus, e ter a manifestação dele na nossa vida, e podemos ajudar outras pessoas e testemunhar o poder de Deus. Que alguém diga amém. Amém. Vamos lá. Então, aí assim, então para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Entende? O diabo não fica assim atrás de uma porta com um cacetete. Lá vem o pastor Paulo. Pá! Não. Essa palavra cilada no grego, é daí que surge a palavra método. É uma maneira, escreve aí, cilada, é uma maneira de proceder. O inferno, ele tem a sua maneira de proceder. E como essa palavra aqui, ela tem a ver com pensamento, porque essa palavra, ela também tem esse significado de astuto. Como é que a pessoa é astuta? Porque ela tem um pensamento astuto. Está dando para pegar? Então ela é astuta porque ela tem eu sou assim porque eu tenho um pensamento assim. Eu sou assado porque eu tenho um pensamento assado. Não há separação entre pensamento e ação. O que está no pensamento é o que gera ação. Alguém está pegando? Então, escreve uma outra coisa. Cilada é um pensamento para te induzir ao erro. Exatamente a conversinha de Adão e Satanás tomando açaí. A mesma conversa. O que ele veio? Ele já veio astuciosamente, já determinado. Não pegou na goela de Adão, não deu a gravata nela, na Eva, não te pendurou, não pendurou ela no poste, já veio, e pum, mandou o pensamento astuto, verbalizado, já com a intenção de que ela caísse, de que eles caíssem para o erro. Você está pegando nessa manhã? Pastor, então quer dizer que o inferno vai estar sempre ao meu redor para devorar, e a maneira dele vir para me devorar é sempre essa, com um pensamento para me induzir ao erro? Exatamente. Um pensamento, por exemplo, para te induzir ao erro dentro de um relacionamento de casado, dentro de casa, de família. Não amo mais, acabou aquele sentimento, é verdade. E tal. Minha mulher não faz o que eu quero.
e vice-versa. Ah, não aguento mais. Isso, aquilo, outro e tal. Aí, lá de fora, né, chega sempre alguém. Cara, que coisa mesmo, está passando por isso. É verdade. Rapaz, deixa de bobeira, é assim mesmo. Toca o teu barco. Sempre vai ter uma outra pessoa. Olha o capeta. Falando direto. E o cara conversando com o capeta, tomando lá sei lá o quê. Certa ocasião, Jesus ia passar por um confronto difícil, nós sabemos disso, gente. Ele ia para Jerusalém para ser sacrificado, porque ele era o cordeiro que precisava ser sacrificado por mim e por você. Diga aleluia. Jesus foi bom demais, porque ele viu a cilada. E chamou o amigo Pedro para conversar com ele e falar que ele ia sofrer, que ia passar isso, aquilo, outro, de repente como homem, e Jesus viveu como homem, e, esperando que Pedro desse uma força para ele, ou pelo menos, Senhor, essa tua missão é maravilhosa, Deus está contigo, e Ele vai te fortalecer, e você vai chegar, e tal, e Pedro chega para ele e fala, não, Jesus, deixa disso, para com essa conversa, olha Jesus, vamos sair um pouquinho, vamos pescar, vamos para o Lago de Genezaré, vamos passar uns dias fora. Imediatamente, Jesus manda para ele e diz assim, Satanás, arreda-te de mim. Direto, gente. Mas peraí, Jesus é maluquinho, né? Vai estar falando com Pedro. Não, ele está falando com Satanás na pessoa de Pedro. E olha, o que tem de gente que muitas vezes é usado pelo inferno. Conversando recentemente agora com uma pessoa sobre essa área de família. Então uma pessoa foi dar um conselho. Uma pessoa de 60 e poucos anos, experiente, 800 anos de igreja. Deu o conselho para a pessoa, e a pessoa ficou com o coração todo lá para baixo. Eu, poxa, o cara que tem experiência, tem 800 anos de igreja, me fala isso. Pode ter 60, 70, 800 anos de igreja, usado pelo inferno, falando coisas que não estão em linha com a palavra. E o tempo todo o inferno está do teu lado, no trabalho, com pessoas, jogando um pensamento, e isso paulatinamente, de maneira constante, contínua, só minando para a gente, até daqui a pouco a gente fala assim, faz sentido, no que faz sentido e você faz, foi devorado. Consequências acontecem, famílias são quebradas, minha vida vai para o prejuízo. Porque Deus pede de mim e de você uma crença viva, para que eu alimente, gente, o pensamento de Deus e mantenha ele vivo, porque esse é o escudão, entende? Esse alimento vivo que é a sua palavra. Quando eu ouço vir uma palavra errada, eu posso dizer, Satanás, te identifiquei na pessoa do meu amigo, na pessoa do irmão que senta no banco da igreja, que muitas vezes fala bobagem, critica, dá uma... estou te vendo, ó, capitão, só que bateu no meu escudo da minha crença, e o que você está conversando comigo não vem de Deus, vem do calabouço, lá é o teu lugar, para lá eu não vou, eu fico com a minha crença. Isso é o perigo de nós alimentarmos e ficarmos dando ouvido a pessoas que acham que têm razão. Completamente fora da palavra, mas tem razão, tem posição, sei lá o que tem, para dizer que tem autoridade para te dizer isso, aquilo, outro. Se eu e você alimentarmos a nossa crença viva, eu vou identificar na hora que aquilo é do inferno. Dá uma rasteira no irmão, brincadeira. E você, entra por aqui e sai porque você identificou que é do inferno, você levantou o teu escudo. Você então ficou protegido e guardado, porque você é inteligente? Porque eu sou inteligente? Não, porque eu tenho alimentado a minha crença, porque o pensamento de Deus está em alta na minha vida. Diga glória! Gente, o que eu conheço de pessoas que começaram bem e estão terminando mal, entregaram as suas vidas a Jesus, eram pessoas de coração limpo, coração legal, sabe? Não é que nós não sejamos falhos, erramos, não é nada disso, mas tinha um negócio gostoso, bom demais, ligado, e que desceram ladeira,
foram se contaminando, gente. Contaminando. É insistente, ele o tempo todo fica falando. Elinho, atenção, hein? Deu para pegar? Então vamos voltar para Efésios para a gente terminar aqui rapidinho. Vamos continuar, não falte domingo que vem. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para poder ficar firme, verso 11, contra as ciladas do diabo, Elinho. Vamos pular para o verso 13. No meio do verso 13, de novo. Para que você possa, olha de novo, resistir no dia mal. E depois, aleluia, de ter vencido algumas batalhas. Não! Depois de ter vencido tudo, permanecer. Porque nós somos super-homem. Não! Porque de contínuo temos alimentado uma crença que é o nosso escudo, que é a barreira pela qual vai nos proteger a ponto de Deus executar o seu propósito na nossa vida. Diga aleluia! E não pense que isso aí eu e você individualmente não vamos ter o que fazer, porque vamos ter. A vida nossa, gente, é uma outra, nós somos novas criaturas. Há uma maneira nova de pensar. Não posso achar que eu sou nova criatura, eu vou para a igreja e tenho uma Bíblia, e eu vivo como todo mundo. Isso tem crescido, está tudo errado. O cristão hoje está tendo comportamento, e a gente vê aí muitas vezes declarações e posicionamento de pessoas que parecem de coisa do mundo, gente. Tudo errado, contaminado, já perdido. Está sendo mordido e não sabe, a sua vida não anda. Pelo contrário, está preso, tem uma âncora, está escravizado, olha só, foi livre pelo Senhor, o Rei da Glória, por natureza, mas está preso na sua maneira de viver. Paulo diz assim, para a liberdade, Gálatas 5, verso 1, foi que Cristo nos libertou. Diga glória. Aí ele diz assim, permanecei, pois firme, não se submetendo, Elinho, a jugo de escravidão. Bom, então, se eu sou livre, e somos, que alguém diga glória, somos livres. Então, gente, vamos agora, eu vou continuar falando depois, no domingo que vem, vamos aprender a andar em liberdade. Eu vou ter que ter as minhas paredes, os escudos, aqui em próprio Efésios, depois nós vamos falar o escudo da fé, a espada do Espírito, olha aí. Eu não estou lutando contra pessoas, ninguém luta contra pessoas, contra principados e potestades e o inferno, tentando comer a nossa vida, mas não pode. Eu olho assim para esse leão, a gente tem que lembrar o leão da tribo de Judá, amém, gente? É o nosso Senhor. Mas há essa comparação de um leão ao redor rugindo, porque eu vou te devorar. Não pode. Primeiro, que você é propriedade exclusiva de Deus, e segundo, que você tem alimentado uma crença que tem segurado isso aí. E a Bíblia diz que eu tenho que resistir. Vou falar no domingo que vem, é um confronto de força. É a minha força física? Não. Aliás, pelo contrário, venha hoje para você ouvir isso. Aquele que crê entrou para o descanso. Olha que coisa doida. Aquele que crê, repita comigo, aquele que crê entrou para o descanso. Muito legal. Deu para pegar? Então vamos ficar de pé, vamos orar.